Bem-vindo a mais um episódio do Novos Clássicos Show, o nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio extra no site. Vambora! Jimmy Kimmel foi demitido pela ABC, que é tipo a empresa, tipo uma grandes, Globo, Record, assim, lá nos Estados Unidos. Não é tão monopolístico, né? Pois é. Por comentários sobre Charlie Kirk após pressão da FCC. E aí tá todo mundo falando que, tipo, já dá pra chamar Trump de ditador. Então o Hélio Schwartzman publicou essa matéria na Folha. Tem uns caras no New York Times também falando: não podemos mais dizer a nós mesmos que isso não está realmente acontecendo. Que aí, o Trump, cenário meio vermelho, só a boquinha dele, bababá. Essa boquinha é muito engraçada. Aí tem outro cara aqui: os esforços assustadores do governo Trump para punir a liberdade de expressão. Aí tá aqui o Trump, uma águia, vermelho, preto, cores medonhas, né? Quem é do Rio sabe. Vermelho e preto é pra você ter medo. Quem é do Paraná também. Pois é, mas enfim. E aí a verdade é, estão vendendo a narrativa que o Jimmy Kimmel foi demitido por causa do governo, que o governo fez uma pressão para que ele fosse demitido. Sim. Mas será que isso é verdade? Será? E é isso que a gente vai investigar ao longo desse episódio. Chegaremos à conclusão antes do fim desse episódio. Aguarde. Pois é. Mas a verdade é o seguinte, o Jimmy Kimmel, ele fez um programa, aqui ó, a ABC anunciou na quarta-feira à noite que estava retirando o programa noturno Jimmy Kimmel do ar indefinidamente, depois que conservadores acusaram o apresentador de longa data de descrever imprecisamente as posições políticas do homem que é acusado de atirar fatalmente no ativista Charlie Kirk. Enfim, isso tá... New York Times é um jornal democrata, né? A gente já sempre fala isso. A gente usa eles porque, em geral, são os melhores textos e tal, fazem as melhores pesquisas. É o melhor É jornal. o melhor jornal do mundo, vai. Mas eles têm um viés democrata, então eles estão underselling pra caralho o que o Jimmy Kimmel fez. Ele abriu o programa dele falando que o cara que matou o Charlie Kirk era um cara maga. Realmente. É A essa tipo- altura do campeonato, um comentário bastante Cara, desonesto, né? Exato, ele fez isso depois de muita informação já ter saído, que o cara claramente não era maga. É. Depois de já ter, tipo, declaração da família do assassino sobre as posições políticas dele, falaram, não, ele era bem de esquerda. Colega de turma. Colega né? de turma falou que ele era bem de esquerda. Tinha um tio dele que falou que ele odiava o Charlie Kirk. Literalmente que eles bateram boca. Quando teve a notícia que o Kirk iria pra universidade, eles bateram boca. O garoto falou sobre como ele não gostava do Charlie Kirk. Já tinha as inscrições na bala. Já tinha a informação que ele tava num relacionamento... Morando com um colega, namorado, colega namorada. furry. Tá pouco claro até que ponto o cara era furry Será e uma pessoa trans, trans, ou ele né? era ou furry ou trans. Como essas relações tipo, como as diferentes identidades se relacionam. Sim, ó. Enfim. E aí o Kimmel só falou, não, na verdade, os caras trumpistas estão querendo esconder que, na verdade, o Kirk foi morto por um deles mesmos, sabe? Tipo, um próprio cara do MAGA. Muito feio. E aí começou a campanha online. Eu diria assim que mesmo que você não reconheça a tragédia, né, a tristeza que foi a morte do Charlie Kirk, você, por favor, reconheça. Mas Não, mesmo que você deveria... você- Ainda mais na posição do Jimmy Kimmel, tá? Porque o negócio é o seguinte, cara, a ABC, ela é uma empresa muito antiga de televisão americana, ela é uma das originais. Então, na época, tipo, dos nossos avós, sei lá, que só tinha, tipo, 5 emissoras de TV aberta em cada país, né? A ABC era uma delas, entendeu? Então a ABC é uma empresa de longuíssima muito data, de uma era menos politizada e tal. Então, tipo, é meio inaceitável você falar essa porra... Cara, eu ia falar, assim, tem que reconhecer que o Jimmy Kimmel só péssimo. Primeiro, informação errada, né? Até que ponto não Mentirosa. maliciosa. E, cara, terrível timing, né? Tipo, em pleno momento de comoção, assim, eu acho que sofre um pouco do efeito de bolha, né? Tipo, Jimmy Kimmel deve estar, enfim, nesses círculos ultraprogressistas da costa leste, né, americana, oeste. A ABC eu nem sei onde é que Não, é a acho que é sede. Nova York. É em Nova York mesmo, né? Então, dado que é a antiguidade, né? Exato. Enfim, esses círculos ultraprogressistas da costa leste só... Cara, leu mal pra caralho, né? Fez um negócio de extremo mau tom, Exato. assim. Não muito diferente do Peninha ainda aqui no Brasil, enfim. Pois é. E aí, vários conservadores online começaram a clamar para que ele fosse demitido, né? Igual em tempos pregressos a esquerda fazia muito. Ainda eu acho que faz. Eu não acho que eles pararam de fazer por princípio, né? Eles pararam de fazer por falta de oportunidade. A eficácia foi baixando muito com o tempo. Eu não acho que esse é um jogo de longo prazo pra nenhum dos dois lados, né? Eu também acho Você não que consegue manter esse tipo de mobilização. As coisas estão Pois é. indo na sequência ainda da morte do Charlie Kirk. Pois é. E aí pediram pra que ele fosse demitido e começaram a fazer pressão para a própria ABC. A Disney, que se eu não me engano é tipo a holding final da ABC, sabe? E a Disney é uma das maiores empresas de mídia do mundo, muita coisa é propriedade da Disney. Fizeram pressão em vários dos patrocinadores do programa dele
Então, sei lá, Home Depot, né, que é uma loja, tipo uma Leroy Merlin da vida lá nos Estados Unidos. Aí os caras estavam ligando, pô, vocês fazem propaganda do Jimmy Kimmel, olha que o Jimmy Kimmel não falou, sei lá o quê. Você não acha questão de respeito com 50% dos americanos, etc. Rolou uma baita campanha de pressão e ele eventualmente foi demitido. Porém, a pressão não veio só de ativistas, sabe? A pressão veio também dos chefes da FCC, que é o órgão regulador de telecomunicações, entendeu? É Federal Communications Commission, se eu não me engano. Então, é a Comissão Federal de Telecomunicações, essencialmente. E a ABC é uma emissora de televisão aberta, que usa as airwaves, né? Usa as ondas... Tipo, ela faz transmissão igual rádio, né? Só que televisão. E você tem meio que uma concessão do governo, e o governo pode remover a sua concessão se ele julgar que você tá sendo... Enfim, você tá violando os preceitos, né? Exato. Se você tá fazendo uma transmissão maliciosa, mentirosa, Exato. né? Eu até puxei aqui o que o ChatGPT tem a dizer. É aquilo lá, o ChatGPT é a coisa mais confiável do mundo? Não, mas para esse tipo de coisa serve. Quais as razões a FCC pode usar para remover o estatuto, né? Para remover meio que a permissão de um serviço de banda larga? Isso aqui tá traduzido também, tá? Enfim. Aí tá dizendo, a FCC não revoga ou nega levianamente uma licença, autorização para serviços de banda larga ou telecomunicações, mas tem autoridade para fazê-lo sob fundamentos legais e regulatórios específicos. Os princípios incluem: as licenças são concedidas sob a condição que o provedor atenda ao interesse público, conveniência e necessidade. Se a empresa falhar consistentemente em cumprir as obrigações, por exemplo, não fornecendo cobertura prometida ou negligenciando intencionalmente áreas carentes, a FCC pode revogar ou não sua licença. E aí, enfim. Mas o fato é, tem uma coisa de servir o interesse público, sabe? E até que ponto isso meio que não tá violando o interesse público, sabe? Você mentir sobre um caso... Mentir de uma forma tão descarada, ele nem pediu desculpa, sabe? E sobre tema tão sensível, Sobre né? tema tão sensível. É tipo, se você não... E aí você vê, você não seria punido se você optasse por não comentar, ou talvez omitir, né? Negligenciar, mas agora... Cara, você abrir no ápice da comoção da coisa, assim, um monólogo tão retardado, né? E de mau tom, igual o do Jimmy Kimmel fez, Enfim, não seria motivo pra caçar a licença da ABC, né? Definitivamente. Mas pra você sofrer uma repreensão, a verdade é que o programa do Jimmy Kimmel... Sim, e aí essa era uma das coisas que eu queria trazer aqui, né? O pessoal já tá falando, cara, o programa dele tá perdendo muito audiência. Isso aqui é pontos, igual o Ibope tem ponto, né? Então eu não sei quantos milhões isso significa. É um sistema diferente, né? Tipo, aqui cada índice do Ibope acho que são 30 mil casas. São 30 mil lares, né? Então... Pois é. Mas aqui você vê, em 2013 ele tinha uma porcentagem de 0,7, que eu não sei o que exatamente é. Hoje em dia tá 0,16, ou seja, caiu bastante, né? Caiu pra 1/5 do que era, mais ou menos. Então não é como se, caraca, Jimmy Kimmel fosse o cara mais popular do mundo, não. Sem dúvida a emissora demitiu ele porque ficou tipo, cara, quer saber? Que se dane, esse cara não tá dando tanto dinheiro assim. E tem outro fator relevante que é a ABC tá prestes a fazer várias negociações de fusões e aquisições, etc. Agora, eu não me lembro o detalhe, eu acho pouco relevante ainda pra quem é do Brasil, mas igual aqui no Brasil o CAD regula todas as fusões e aquisições, lá nos Estados Unidos eles também têm o CAD deles, mas pra fusão de coisas de telecomunicações a FCC regula, pra impedir, tipo, concentração midiática, sabe? Igual, eu não sei se a galera que acompanha a política há mais tempo se lembra de tempos pregressos que a esquerda ficava reclamando da concentração midiática da Globo. Que a Globo acumulava, sei lá, mais de 80% do Ibope do Brasil no início do século XXI. Assim. Exato. E aí que, tipo, caraca, dava... O governo, ele, na verdade, poderia agir pra meio que fatiar esse monopólio da Globo, porque isso não servia os interesses públicos, sabe? Lá nos Estados Unidos, o FCC também tem essa prerrogativa de aprovar ou reprovar fusões e aquisições. E a ABC ficou tipo, cara, a gente vai tá fazendo uma fusão e aquisição que vai ter que passar pelo crivo do FCC. Vamos demitir esse babaca, porque tá atrapalhando, etc. É um programa muito merda, cara. Eu via muito corre do Jimmy Kimmel, cara, quando a gente era... Bem naquela época mesmo, que a audiência dele tava apontada em uma 12, 13, 2012, 2013. Ele fazia muita cobertura. Eu lembro dele ter uns momentos legais envolvendo, tipo, o início... Dele? Não, mas, enfim, nunca liguei. Mas, enfim, que ele tinha uns momentos legais com, tipo, caras na época do início do universo Marvel... Tá ligado? Tá se entregando como fã de super-herói. Na época eu tinha. Você era uma criança, né? Eu tinha 14 anos, né? Filme do Homem de Ferro, legal e tal. Aí tinha uns momentos legais com o Robert Downey Jr. Mas já não via há muito tempo, hein? Tava bem sumido mesmo das redes, assim.
Sim. E, cara, de uns 6 anos pra cá, esses programas todos viraram um slop de política, tá ligado? Pra midwits, assim, que é uma coisa muito engraçada. Não, teve até o programa do Steve Colbert, né? Ele acabou, ou ele tá pra acabar, e teve o último episódio, cara. É. E aí teve o Steve Colbert, que é o Outro cara Colbert, desse, na real, né? é um outro cara desse com Late Night Show, também, puta, slop, altamente democrata, assim. Mas aí teve uma manifestação, cara. Não sei se você viu essa porra. Tem a foto dele aí, cara. Eu acho que ele é o último na. Nessa matéria aqui, a gente vai passar essa matéria porque esse cara da Folha resumiu muito bem muitas coisas relevantes, mas tem os principais talk shows, né? Tem o John Oliver, que eu acho a personalidade dele insuportável, assim. Ele é um cara muito chato. Na verdade, você sabia? Esse dado aqui. Exato. Enfim, tem o Trevor Noah. Ok, isso que é engraçado. Não, eu não gosto Ok. do Trevor Noah também, não, cara. Não sou muito Você fã do só, Trevor Noah. só vai falar isso. Tem pra o Seth todos. Meyers. Também não vou muito com a cara. Fala, Que- pessoa, eu não vou Cara, muito eu com a acho cara que- dele, não. Talvez quando o Seth Meyers fez, assim, 18 anos, o ápice da testosterona dele deve ter batido, tipo, 150, assim, tá ligado? Ele é um cara, puta, sempre Você me passou- também não gosta muito dele. Não gosto muito do Seth Meyers. Jimmy Kimmel Esse aí você também nem não gosto muito dele. Eu tô vendo um padrão. e o Stephen Colbert. Colbert. Esse era um dos piores, Abominável, né? assim. Mas aí o programa dele acabou recentemente Acabou. também, né? Enfim, vindo também de uma decadência. O próprio modelo de late night show, né? O Stephen Que é o Colbert, modelo do David Letterman, né? Enfim. Deus o tenha? Não, o programa dele acabou, definitivamente. Mas ele foi meio o cara que popularizou, e aí depois teve a massificação no modelo, e agora tá tendo teve a até no falência do Brasil, modelo. né? O Jô Soares, o Danilo Gentili. O Danilo Gentili ainda carrega. O Danilo Gentili é campeão de Bop, tá? Ele Sim. é... Mas ele deu uma mudada um pouco no modelo. Mas o Jô era o cara grande disso mesmo. O Fábio Porchat tá querendo surrupiar meio que o status de ser o Jô dessa nova geração. Não vai Nunca conseguir. será, nunca será. Esse... Cara, o Jô Soares da nova geração tem nome e sobrenome. Ah, não, eu ia falar. Mas, enfim, aí o que eu ia falar, o Steve Colbert, aí teve uma manifestação, né, na cancelada. Mano, era uma manifestação de velhinhos, mano. O que é hilário, é porque o modelo ficou muito marcado pra essa galera que tá agora, tipo, pra mais de 60 anos, né? A galera que... Tá aposentada, né? Sim, que Os ainda tá velhos. vendo TV, né, cara? Entendeu? Sim. Tipo, quem tá vendo TV hoje? Quem tá vendo late night shows hoje? Pois é. Enfim, e aí é só... As pessoas estão fazendo uma puta tempestade no copo d'água, assim, como se fosse... Nossa, cara, inimaginável. Cara, o Jimmy Kimmel, mano, ele foi sacado. Começou a era da censura. O modelo tá morrendo, cara. Ninguém mais tá vendo essa merda. Pois é, entendeu? pois é. Enfim. E aí, cara, tem aqui... Esse João Pereira Coutinho, na minha opinião, ele faz a resposta mais óbvia, que é o seguinte: não me comovo com velhos censores pedindo clemência aos novos. Então ele tá meio criticando o Trump por esmagar a liberdade de expressão, que eu acho exagero, mas tudo bem. Caralho. Mas depois ele fala: suspensão do Jimmy Kimmel ilustra como o cancelamento se voltou aos progressistas. E aí começa a matéria dele. Ele é professor lá em Portugal e tal. João Pereira Coutinho, nome bem português, né? Mas ele fala aqui: discurso de ódio, diziam eles, pedindo leis e prisão para opiniões ofensivas. Eu sorria. Não saberão esses iluminados que discurso de ódio depende sempre de quem está olhando? Esse é o ponto. Existem duas defesas típicas da liberdade de expressão. Primeiro, a liberdade de expressão é importante porque respeita a autonomia do sujeito. Enfim. Ok. Ok, I guess. Ok, doutor. Segunda, a liberdade de expressão é importante porque permite confronto de ideias e, com sorte, a obtenção da verdade. É o livre mercado de ideias. Exato. Vejo méritos em ambas, mas com limitações. Nem tudo o que brota da minha autonomia tem valor social. E a verdade, como lembrava John Stuart Mill, que é o grande defensor da liberdade de expressão de todos os tempos, né? assim, Seu tratado on liberty. pressupõe um verdadeiro confronto de ideias, coisa rara entre idiotas. Existe uma terceira defesa, porém, Que isso, professor? Senso de humor bem português, né? Ácido, assim, Pois duro, tá ligado? Às vezes eu vejo umas sketches em Portugal e fico assim, cara, meu filho, tipo, wowzers, mano, você é um duro. existe uma terceira defesa, porém, que podemos chamar de teoria cínica. A liberdade de expressão é importante porque você nunca sabe em que ponto da hierarquia do poder vai estar no futuro. É um raciocínio à la John Rawls aplicado ao tema. A ideia é... Aí, eu não vou explicar, ele escreveu, o professor escreveu o artigo. Rawls propunha que imaginássemos uma sociedade sem saber que lugar ocuparíamos nela, ricos ou pobres, maioria ou minoria, instruídos ou ignorantes. Atrás desse véu da ignorância, concluiu, o mais racional seria escolher regras que protegessem os mais vulneráveis, porque poderíamos ser um deles na grande loteria social. Rawls que é, extremamente influente, assim, paradigma liberal É. contemporâneo, americano, principalmente. Eu acho que ele é o filósofo moral mais influente hoje, na minha opinião. É. E aí, enfim, Nos Estados Unidos. sim. Que acaba sendo mais influente É. no mundo, né?
Mas aí depois ele continua. O mesmo vale para a liberdade de expressão. Enquanto está no poder, você pode sonhar em censurar os outros. Mas, se amanhã for minoria, vai desejar desesperadamente as proteções que hoje tenta destruir. É o caso. Donald Trump vai esmagando a liberdade de expressão nos Estados Unidos, porque também não tolera o discurso de ódio. E o cancelamento, tão defendido por alguns progressistas americanos, é agora usado contra eles. Nos mesmos termos e com o mesmo fanatismo. A suspensão de Jimmy Kimmel ilustra o que digo. Pessoalmente, como sempre abominei a cultura de cancelamento dos progressistas, também abomino esse previsível ajuste de conta pelos republicanos. Mas não me comovo com a choradeira dos velhos censores que pedem clemência aos novos. Achavam o quê? A censura, quando nasce, é para todos. O texto dele tá bem ácido Que mesmo, isso, né? doutor? Que isso. E aí termina. Mas eu achei o argumento dele muito bom, assim. Foi breve, duro, incisivo, boa coluna, muito bom. E eu achei a comparação do... É tipo, tem dois argumentos, né? Tem um argumento mais da autonomia, bababá, que ele mesmo fala que ele acha uma merda. E tem um argumento meio rawlsiano. Que não funciona entre idiotas. Não, exato. O Não. rawlsiano Não, desculpa, tem um John argumento- Stuart Mill, que não funciona entre idiotas, mas ele fala, mas pensa bem, tem um do John Rawls também. Ah, cara, os liberais, o John Rawls, cara, que você você- tão gosta, sabe? Foi uma coluna, pra usar um termo que não é da língua portuguesa, bem tongue-in-cheek, né? Bem sarcástica. Pois é, mas Boa coluna. os progressistas, como Hélio Schwartzman, nem sei quão Schwartzman. progressista ele é, né? Eu sei que ele é um dos caras mais sênior da Folha. Já tá querendo chamar o Trump de ditador. E não é só... É o nosso Saddam Hussein. Isso aí, Hélio Schwartzman. Nossa, Saddam Hussein? Eu tô zoando, né? Ah, tá. O Trump, porra. Ah, sim, sim. Não, o Hélio A gente tá Schwartzman ou falando- o Saddam Hussein, porra. Não, óbvio que não. É, pois é. Boa. E no New York Times também, né? Os caras falando que... Ai, a gente não pode mais negar que está acontecendo. O quê? O Trump ser um ditador, né? É isso que esse título quer dizer. Nem vale a pena ler a matéria, tá? É só um cara meio que freaking out pra caralho. Mas Quem escreveu? foi Michael O Hirschhorn. Não sei quem é. Ok. Mas eu tô meio que... Eu tô um pouco com o João Pereira Coutinho, que é tipo, primeiro, sabe? Vocês tanto fizeram... Os progressistas tanto fizeram essa merda. Agora... O precedente The foi tables have turned e agora você tá se fudendo. Mas eu né? acho que não é desesperador porque o precedente realmente ele passou a existir, né? A partir do, sei lá, dos anos do Obama, o Bongo. Foi do próprio Trump, na real, cara. Isso começa quando o Trump tava na Quando ele presidência. assume, né? Mas eu acho que o mecanismo ele meio que foi gestado ali É. durante o Obama, né? Enfim, todos os debates que foram assim, inseridos amplamente na sociedade civil. Enfim, mas eu não acho que é uma coisa que vem pra ficar, honestamente, sabe? Todas essas coisas estão acontecendo meio Não, reativamente então, eu acho à que o mostra. cancelamento da turba, eu acho que não vem pra ficar. Mas eu acho que o uso do governo pra foder seus oponentes é uma coisa que sempre tem muito potencial, né? Porque a humanidade, toda a história da humanidade nunca teve liberdade de expressão. Isso é um valor meio que começa assim no século XVIII. Eu acho que do que a gente entende de liberdade de expressão, ele presume, igual, enfim, democracia, republicanismo de forma geral, envolve valores comuns, né? Premissas comuns. E a partir do momento que você deixa de tê-las, aí você começa a tornar mais inacessível também um bem tão alto quanto liberdade de expressão. E eu acho que teve uma realização muito dura, né, dentro da administração do Trump, que a gente não tá lidando com valores comuns mais há pelo menos uns, sei lá, há um bom tempo já, né? Pois é. E aí, cara, eu separei aqui alguns tweets também de respostas de pessoal de direita no Twitter que eu achei pertinente, sabe? Que é o seguinte. Enfim, essa Lauren Chan é uma pessoa... Puta, eu não sou nem um pouco fã Porra, pelo dela. amor de Deus. A Lauren Chan tava recebendo dinheiro da Rússia, né? Grande. Enfim. Mas é isso. Você não pode deixar os argumentos serem influenciados por quem tá fazendo, né? Exato. Seria um ad hominem, né? É o ad hominem, né? Um tuco Seria um tucuoco, Celebridades acham que a demissão de Jimmy Kimmel pela ABC é um atentado à liberdade de expressão. Mas elas não disseram nada quando Biden censurou americanos online por dizerem a verdade. Elas só falam besteira. Pois é. E aí o Mark Zuckerberg tinha admitido que Biden officials, né, então membros do governo do Biden, gritavam e xingavam quando pediam para que o Facebook removesse conteúdo politicamente meio que incorreto, assim, sabe? Então, o CEO do Meta disse no podcast, se não me engano foi do Joe Rogan, que membros da administração pediram à empresa para remover certas postagens, incluindo de coisas que eram verdade. Ou seja, o Joe Biden literalmente usou o governo para pedir pro Mark Zuckerberg censurar. Ele fez pressão do FBI e tal. Tem muitos documentos comprovando isso. Tem o Twitter Files que o Schellenberger fez. Tipo, cara, tem muito documento material, né? da administração do Biden usando o governo de forma muito pior do que o Trump tá usando, pedindo censura.
os jornais nem sequer falaram dessa porra na época. Não é nem que eles não fizeram alarde, eles não falaram, eles estavam escondendo pra que as pessoas não soubessem. Aí depois continua. Esse cara aqui, não sei quem é, mulher definidora, não sei se isso é uma tradução ou não, eu acho que é, né? Women Definer. Ok. Jimmy Kimmel, sendo demitido pelo que disse, é o maior ataque à liberdade de expressão de todos os tempos. Aí o cara, estranho, porque aqui está uma pequena amostra das celebridades canceladas nos últimos 10 anos pelas mesmas pessoas que estão chorando agora. Aí tem uma lista. Roseanne Barr, cancelada em 2018, demitida do sitcom dela na própria ABC, a mesma empresa, depois de tweetar, fazer um tweet comparando o Obama, um advisor do Obama, Valerie Jarrett, não sei quem é, a um macaco e o... Puta, essa pessoa, Olha, puta mano. que pariu, né? Spark Widespread Accusation of Racism. Eu ia falar que essa lista aí Tá meio esquisito. tá meio foda. Mas o né? fato é, teve o Tucker Carlson, também foi demitido. Que hoje Teve em o dia Shane Gillis. que hoje em dia tem um dos maiores, o maior programa jornalístico online, eu acho, cara. E o programa dele é absolutamente abominável, assim. Foi piorando muito com o tempo. Assim, no momento que ele saiu da Fox News... Ele lançou um episódio ou outro que era decente. Tava bem interessante. Hoje em dia é slop total. Mas é o maior lá nos Estados Unidos hoje em dia. Exato. Shane Gillis também, que é um comediante de sucesso. Que foi cancelado e voltou, né? Foi cancelado Agora e voltou. ele voltou já pro Saturday Night Live, tá fazendo umas sketches geniais. É um dos caras mais Sim. engraçados do mundo hoje em dia. Ele foi demitido por quê? Piada racista contra asiáticos, sabe? Porra. Gina Carano foi demitida da Disney porque tava questionando coisas relacionadas ao Covid. A própria J.K. Rowling também. Piers Morgan, Dave Chappelle, Megyn Kelly, Hulk Hogan, Chris Harrison, tipo, muita gente. Cara, o Hogan aí na lista é insano. É que isso foi uma lista feita por IA, mas a verdade É. cara, tem muita gente que foi cancelada por motivos bobos, Com muito certeza. bobos, muito mais idiotas do que o que o Jimmy Kimmel fez. E aí, você viu alguém defendendo Shane Gillis, Gina Carano, tá ligado? Eu me lembro na época que a Gina Carano foi demitida porque o Ben Shapiro imediatamente contratou ela pro Daily Wire, sabe? Caralho. Pois é, enfim. Depois continua. Essa Redhead Libertarian também, uma puta página Caralho, totalmente retardada no Twitter. Que compilação, os argumentos só que, de novo, não vamos incorrer em ad hominem, né? Mas... Sim. Mas você já viu o post dessa mulher? Não. É sempre os lopa, assim, absurdo, sabe? Percebe-se. Mas, vamos lá. Jimmy Kimmel não foi afastado por ser maldoso com a direita, mas sim porque fez conscientemente uma declaração falsa, violando as regras da FCC. E depois se recusou a emitir uma declaração / pedido de desculpa sobre o assunto. Ele arriscou a licença da ABC e foi colocado em período de suspensão. Ok. E aí, aqui tem um texto que são as regras da própria FCC, que é: essa regra proíbe aqueles que têm licenças de fazer broadcasting de publicar informações falsas relacionando um crime ou catástrofe se a empresa souber que essa informação for falsa, sabe? Se for previsível que essa informação vai causar dano público substancial ou se a veiculação dessa informação de fato causar dano público substancial. Aí aquilo entra meio que entra numa discussão jurídica. Isso causa, não causa, sabia, não sabia, mas o fato é, tipo, não é como se, caraca, o Trump estivesse violando absolutamente os limites, né? Isso é uma prerrogativa que ele tem. E por último, o J.D. Vance fez um tweet também falando: Jimmy Kimmel não era engraçado, sua audiência estava péssima, seus anunciantes eram revoltantes. Além disso, as reclamações da esquerda sobre liberdade de expressão após os anos Biden não enganam ninguém. Chegou um momento que eu assisti o programa dele quase todas as noites. Ele é um cara genuinamente talentoso, mas, como aconteceu com tantas coisas boas e engraçadas no mundo, a coisa do woke acabou com tudo. E aí cara. Mas a verdade é, mano, João Pereira Coutinho falou tudo, mano. Eu não me comovo com velhos censores pedindo clemência. É tipo, brother. Porra, os progressistas censuraram tanta coisa, a mídia censurou tanta coisa. Agora o Trump fez 1 bilionésimo, 1 pentelésimo do que o Joe Biden fez. Tá todo mundo falando que ele é um ditador? Porra, pelo amor de Deus, cara. Assim, eu acho que o caso de Jimmy Kimmel é emblemático porque você tem meio que, cara, perfect storm, assim, né? Você tem um cara que tá mandando mal pra caralho em números. Você tem uma empresa que tá passando por um reposicionamento, né? Uma fusão, vai fazer uma aquisição de um novo setor jornalístico. Você tem o cara dando declaração mentirosa, maliciosa, no ápice da comoção sobre o tema. Você tem, além de tudo isso, uma recusa em pedir desculpas. E aí, cara, quase implorou, né? Um caso à la Monarca, assim, quase, eu diria, de certa forma. Né? Tipo, tudo conspirando pra acontecer. Aí, enfim, a administração do Trump não perdoou. Mas também, qual é a perda, né? Honestamente. Qual é a perda? Mesmo se eu fosse um lib,
eu sou, na verdade. Mesmo sendo livre, assim, eu ficaria ok, tá ligado? Isso tá bem longe, bem longe de ser censura ainda. Mas eu acho que assusta, né? O New York Times deve estar horrorizado, que eu acho que talvez esteja vendo que pro horizonte, assim, futuro, né? Cara, sustentadas premissas e o trabalho deles talvez sim. Precise mudar também, né? Eu acho que o New York Times, cara, a parada que deve estar botando no meio do New York Times é o seguinte: eles sabem o que o campo deles fez na época do Joe Biden, sabe? Que eles, cara, usaram o FBI pra fazer pressão. Saiu informação recente de uma investigação que era tipo Code, sei lá o que, sabe? Era Winter, sei lá o que, do FBI, pra investigar vários conservadores, fazer meio que uma censura. Teve os casos do... Tinha pessoas do FBI dentro do Twitter, que a única função deles era meio que monitorar o discurso e censurar as pessoas. Tinha isso no Facebook, o Mark Zuckerberg já falou. Cara, o New York Times sabe o que o lado deles fez. E eles ficam tipo, cara, se vier a retribuição, está fudido, cara. Então é melhor fazer o máximo de alarde possível pra ver se... Sim. Bota medo nos caras, assim. O Trump também começou a engajar judicialmente, né? Contra alguma das emissoras de TV. Eu esqueci qual o caso, Acho que foi contra a própria New York Times. Ou foi a CNN? Que ele fez um processo de tipo 15 bazilhões de dólares por tipo difamação, né? Exato, E aí, enfim. É porque o lado republicano, ele tá meio que por muito tempo ele se acostumou a tomar essas pedradas, né? O discurso muito organizado pra vilanizar e pra tornar, até de certa forma, legitimar a violência que acabou sendo exercida no Charlie Kirk. Eu acho que o assassinato dele foi realmente um ponto de virada, assim, e aí setores da mídia tradicional americana têm que se acostumar com a ideia de jogar junto com o governo federal, independente da administração, como por boa parte do tempo foi, né? Legitimar. Pois é. Legitimar até que ponto você agir de boa fé com a administração do Trump, né? Pois é. Cara, o que eu penso também é tipo, vamos lá, você tinha um cenário em que, pensando numa forma totalmente meio que neutra, assim, você tinha um cenário que os democratas usavam do governo pra tentar limitar a capacidade dos republicanos de espalharem a informação deles, e os republicanos não faziam nada. Tipo, cara, foi mal, mas isso é meio assimétrico, sabe? Os republicanos até agora, eles só estão fazendo, foi o que eu falei, 1/100º do que os democratas fizeram. Mas vamos supor que eles fizessem 100%. Fosse tipo, o que aconteceu até agora é o seguinte, imagina que você, tipo, o aparato de mídia democrata, mídia e governo, eu sou o aparato de mídia e governo republicano. Tipo, você me deu um soco. E aí, até recentemente, o republicano não fazia nada. Tipo, tomava um soco. Não, a gente não pode fazer nada. Isso é contra os princípios americanos. Tomava outro soco. Não posso fazer nada. Liberdade de expressão é o princípio mais santo, sei lá o quê. Aí agora, pela primeira vez, o republicano resolveu dar um tapa de volta. Aí os democratas estão tipo, caralho. Aí tem duas possibilidades, né? Depois disso, ou vai escalar e vai chegar uma hora que vai virar uma troca de tiros e um dos lados vai sair morto. Ou eles vão parar de se bater porque vão perceber que tá perigoso. Mas a verdade é, um lado em que só um dos campos... A situação em que um campo bate e o outro apanha, não é sustentável, sabe? Cara, se eu tivesse que apostar, eu diria que esse movimento de conciliação, reposicionamento do establishment midiático democrata já tá acontecendo, porque até no Brasil isso meio que já tá acontecendo. Então, enfim, já tá correndo na boca miúda. O profeta Roberto Reis tem falado muito sobre isso, sobre um reposicionamento da Globo que tá acontecendo, que tipo... Parte do tratoraço, né? Exato. Que já está acontecendo. Então tiveram algumas demissões ali pontuais, né? Daniela Lima e um outro cara que trabalhava no Datafolha. Pra tornar... E aí agora a programação oficial da Globo, tá tendo especial de música gospel, etc. Começa a reparar se a sua avó assiste Globo. Pare e assiste um pouco com ela pra ver se você percebe. Isso vai acontecer. E provavelmente lá na mídia, lá nos Estados Unidos também, entendeu? Um trabalho de aceitação, porque... O Trump a ascensão do Trump foi muito divisiva. O Trump não cedeu, né? Voltou. E eu acho que agora talvez o establishment esteja se preparando para acomodar realmente ele. Eu penso até porque a reação contra o governo dele tá muito fraca. Tá muito fraca. Cara, politicamente, né? Enfim. Sim. Eu acho que dentre as pessoas no governo do Trump, o próprio Trump ele acaba sendo uma força quase que moderadora. Sabe? Se o presidente fosse o Vance e o vice fosse, tipo, o Miller, tá ligado? Como é que é o nome dele? É Stephen Miller? Stephen Miller. Cara, você já teria... Sabe? Yeah. Porque o Trump é um cara velho, ele tá acostumado com a República Americana funcionando um pouco melhor e tal. O Vance, ele é mais novo. Então, ele já tipo, uma parcela muito mais significativa da vida dele
ele viu a República Americana funcionando mal pra caralho. Então ele percebe quão doente ela tá. Ele percebe, cara, em grande parte ela tá doente por causa dos abusos dos democratas durante a era do Biden. A mídia era extremamente conivente com isso. Ela participava desse aparato midiático sensorial. Então, tipo, se a gente não fizer nada, a gente só tá deixando os caras nos destruírem. Então, eu imagino que dentro é aquilo, né? Na mídia, o nego tá, ai meu Deus, ai, o Trump foi longe demais, sei lá o quê. Cara, isso é o que os libs pensam. Eu acho que dentro do campo do Trump, o nego deve estar pensando, tipo, cara, a gente tem que ir mais longe. Sabe? A gente sabe, né? Eu tenho certeza absoluta que o J.D. Vance tá tipo, cara... Trump, caça tipo, a licença. Trump, talvez você só tenha que destruir. Escolhe um, destrói. Sabe? Ou destrói todos ao mesmo tempo. O Trump não só é velho, mas acho que o background dele posiciona um pouco ele pra ter essa perspectiva. Ele é um cara firme, mas ele é um negociador também. Então ele tá disposto a fazer aquele jogo político de morde, assopra, aí morde, aí assopra, aí morde, aí assopra, e tu vai jogando... Out of the deal. Exato. Enfim, aí você vai jogando o cara pro teu lado. Ao que parece, a ABC realmente tá se preparando, né, pra acomodar uma narrativa que seja conciliatória com a administração dele. Vitória também, de certa forma. Mas eu tenho certeza, tenho convicção, cara, a administração do Trump, sob a égide dele, agora é um berçário de opções muito mais enérgicas, que estão se posicionando para tipo, os próximos anos da República Americana. E é uma administração muito plural, à sua própria maneira, é claro, né? Entendo a pluralidade não na forma de diversidade e inclusão, mas na forma de ideias mesmo. Então você tem muitas correntes de pensamento que coabitam aquilo ali, mas é distintamente mais enérgicas do que o próprio vovô Trump, né? A essa altura já com quase seus 80 anos, né? Sim. E aí, cara, a gente recentemente noticiou isso, eu mesmo ter lido isso, cara. Que é o seguinte, o J.D., pra você ter uma ideia do que a gente tá falando, isso aqui foi um dos grandes escândalos, né, que estavam querendo botar na conta do J.D. Vance. Quando ele falou... Quando o Trump escolheu ele como vice, pegaram isso que ele tinha falado no podcast em 2021, que era o seguinte, demitam todos os burocratas de nível médio, né? Então, literalmente. 3 anos atrás, o senador J.D. Vance propôs substituir. Cadê? Ele tava num podcast e aí perguntaram pra ele um conselho, né? Vance, se você tivesse um conselho pra dar pro presidente Trump, o que você falaria? Eu acho que o Trump deveria, tipo, se eu fosse lhe dar um conselho, seria demitir todos os burocratas de médio escalão, todos os servidores públicos do Estado administrativo, substituí-los por nossos funcionários. E quando os tribunais, porque você será levado ao tribunal, quando os tribunais o impedirem, se posicione diante do país como o Andrew Jackson fez e diga: o presidente do Supremo Tribunal Federal deu sua decisão, agora deixe-o executá-la. A gente falou disso no episódio recentemente. A gente falou isso assim que o Trump entrou na Casa Branca também. Ele colocou a pintura do Andrew Jackson, né? Que apesar de ser fundador, né, do Partido Democrata, que hoje é o nêmesis do Trump, ainda assim é um dos presidentes favoritos dele. E aí conecta com essa menção de J.D. Vance. E as pessoas estão meio que formando o imaginário. O Trump é um cara volátil, né? Ele, enfim, firme. Ele é firme na hora de negociar, de se posicionar, mas ele é volátil no que ele acredita. Pois é. O próprio arco da vida dele aponta isso. Então, cara, tem elementos muito mais... Mas a parada pra mim é tipo, cara, você tem que entender, cara, que o J.D. Vance, ele tá propondo isso, mas não é o J.D. Vance que é tipo, caraca, eu sou um cara do mal, haha, eu quero destruir a República Americana. Não. Ele propõe isso que é o seguinte, ele viu o que os oficiais do governo de Joe Biden fizeram, sabe? E ficaram tipo, cara, não dá pra você confiar nos agentes do Estado, eles têm que ser removidos, senão a nossa república tá em risco, entendeu? Então, tipo, pensando do ponto de vista de um lib, né? Quando o seu inimigo... ele não é muito convicto, ele é menos meio que perigoso, sabe? Só que a galera do Trump é extremamente convicta que o Trump tem que ser até mais enérgico, entendeu? Então, cara, é isso, né? Eu acho que o New York Times tá fazendo esse alarde, eu entendo porque que ele tá fazendo isso. Mas a verdade é que, cara... Não é nem que é novo, né? Mas é o tipo de coisa que não acontece há muito tempo, né? Mas eles não podem esconder que eles foram coniventes com essas administrações democráticas muitas vezes. Todo o debate sobre interferência russa na eleição do Trump é um... Cara, isso ainda é uma coisa que não tem prova e que fica voltando o tempo inteiro na mídia só pra desgastar a imagem do Trump. E, da mesma forma, as questões do filho do Biden, a época da eleição, cara, foi uma coisa acobertada. Hoje em dia, tipo, sabidamente só acobertada, entendeu? Pois é. Ninguém teve coragem de falar não só dos negócios, né, do filho do Biden, que é justamente suspeito, mas o fato dele ser um cara viciado em crack, assim. Pois e tudo isso foi feito em conluio entre o Partido Democrata, partido em si, a organização, membros do Partido Democrata que estavam no governo e as empresas de mídia. Então, cara, se o Trump realmente quisesse ser um ditador, ele já teria chegado e já teria botado pra fuder imediatamente, porque justificativa perante a base dele, ele tem, sabe?
Cara, a parada enfim, qual é? Hunter Biden, o filho do Biden, né? O Hunter Biden. Cara, a véspera da eleição, vazou, assim, uma porrada de fotos dele. Com prostituta, fumando crack. Eu tinha e-mail de negociata dele quando ele tava na Ucrânia, negociata dele com a China. Exato. Fazia menção a um big guy, né? Que parecia, pelo contexto, parecia ser o próprio Joe Biden. Entendeu? E aí, tipo, cara, foi uma coisa de estado policial, assim, você não podia falar. E até hoje é meio difícil você encontrar essas fotos. Quer dizer, se você não souber procurá-las, né? Cara, eu me lembro. Você encontrar. Eu me lembro, o New York, foi tipo, na véspera da eleição, o New York Post botou uma matéria sobre o Hunter Biden falando dos esquemas, das fotos e tal. Cara, se você tentava mandar o link dessa matéria no Twitter, Não ia. Por DM, não ia. É. E tudo isso enquanto o FBI tinha pessoas dentro do Twitter trabalhando na parte de, tipo, trust and safety, sabe? Tipo, porra, brother. Não. Isso que o... Tipo, se o Trump é um ditador por causa do que ele fez agora, então o Joe Biden é o próprio Stalin, tá ligado? Eu lembro distintamente dessa parada do filho do Joe Biden, porque eu tava na faculdade, eu tinha um amigo que ele era meio curioso, assim, pra essas paradas. Aí ele ficava, tipo, aí do nada ele mandava, arruma umas fotos aí do Hunter Biden pra mim. Eu ficava, tipo, cara, quem você acha que eu sou, tá ligado? Aí você toma aqui. Mas eu tenho ela. Eu tinha, enfim. E aí... Enfim, ele não conseguia achar, entendeu? Que era um cara um pouco mais norme, assim, mas tinha curiosidade por essas paradas. E aí, não tem nem comparação com o que acontece hoje, né? Ao invés de você pressionar... são ações diferentes, mas eu acho que elas estão no mesmo eixo de, tipo, controle do discurso contra a liberdade de expressão. Então, pô, pelo amor de Deus, isso aí ainda tem outro tema muito mais polêmico também, que teve controle de informação pra caralho. Acho que nem vale a pena falar no YouTube, porque ainda é polêmico, né? Mas, enfim. Pois é, mas eu diria que é isso, cara. Então... Se você tá preocupado com o Trump ser ditador, saiba que a República Americana tá em muito pior perna do que você acredita, sabe? Tipo, se o Trump, ele é, tipo, 5% ditador, cara, o Joe Biden era 10 vezes mais, E o pior é que não era nem ele. Não era nem ele, era pessoas sem nem rosto. Exato, que você nem sabe, entendeu? Pois é. Ele era só o frontão ali da administração, enfim. Pois é, mas é isso, pessoal. Esse foi o Novos Clássicos de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Entra no site www.novosclassicos.com.br. Lá tem conteúdo extra gratuito e pago pra você apoiar o nosso trabalho. 2 planos, um de 12 e outro de 25, pra você receber o melhor do melhor do nosso conteúdo de história, de filosofia, nossos ensaios, lives gravadas, comentando textos. Então, assina lá e apoia o nosso trabalho aqui no YouTube. A gente faz lives na Kik, meio-dia, de segunda a sexta-feira. Entra o link na descrição, se você tiver interesse. E por último, nos siga no Twitter. O meu arroba é pessoa A99. Meu arroba Novos Clássicos, eu roubei arroba do pessoa. Muito obrigado.